Quantas são minhas iniquidades e pecados? Faça-me conhecer minha transgressão e meu pecado. Jó 13, 23. Há muitas pessoas que desejam ter um senso mais profundo de sua pecaminosidade. E então, com certa demonstração de escrúpulo de consciência, dão uma desculpa para o exercício da fé simples. Essa doença espiritual que afasta os pecadores de Cristo assume uma forma diferente em momentos diferentes. Nos dias de Lutero, o mal exato sob o qual os homens trabalhavam era este. Eles acreditavam em ser hipócritas e então supunham que deviam ter boas obras antes de poderem confiar em Cristo. Em nossos dias, o mal tomou outro rumo e de uma forma extraordinária. Os homens almejam ser hipócritas de uma maneira bastante surpreendente. Eles acham que devem se sentir pior e ter uma convicção mais profunda do pecado antes de poderem confiar em Cristo. Encontro muitas centenas de pessoas que dizem que não ousam vir a Cristo e confiar nele com suas almas porque não sentem que precisam dele o suficiente. Eles não têm contrição suficiente por seus pecados. Eles não se arrependeram totalmente como se rebelaram. Irmãos e irmãs, é o mesmo mal do mesmo velho germe da justiça própria, mas tomou outro e acho que uma forma mais astuta aqui. Satanás se infiltrou em muitos corações sob as vestes de um anjo de luz e sussurrou ao pecador: o arrependimento é uma virtude necessária. Pare até se arrepender e quando tiver se mortificado o suficiente por causa do pecado, então você estará apto para vir a Cristo e qualificado para confiar nele. É com esse mal mortal que eu quero lutar agora. Estou convencido de que é muito mais comum do que alguns pensam, e acho que sei a razão da sua grande banalidade. Na era puritana, que certamente era conhecida por sua pureza de doutrina, havia também uma grande quantidade de pregação experimental e muito dela era sólida e saudável. Mas parte disso era antibíblico, porque tomava como padrão o que o cristão sentia e não o que o Salvador disse. A inferência da experiência de um crente em vez da mensagem que precede qualquer crença. Aqueles homens excelentes, o Sr. Rogers de Durham, por exemplo, que escreveu algumas obras úteis, e o Sr. Shepard, que escreveu O Som do Coração que Crê, e o Sr. Flavel e muitos outros dão descrições de como um pecador deve ser antes de vir a Cristo, que realmente representam o que um santo é depois de ter vindo a Cristo. Esses bons irmãos consideraram sua própria experiência, o que sentiram antes de virem à luz de Deus, como padrão de que qualquer outra pessoa deve sentir antes de colocar sua confiança em Cristo e esperança na sua misericórdia. Houve alguns na época puritana que protestaram contra essa teologia e insistiram que os pecadores deviam ser chamados a vir a Cristo como estavam, sem preparação para sentir ou fazer. Atualmente, há um grande número de ministros calvinistas que temem fazer um convite gratuito aos pecadores. Eles sempre distorcem o convite de Cristo assim: se você é um pecador sensato, pode vir, como se pecadores estúpidos não viessem. Eles dizem: se você sentir que precisa de Cristo, pode vir. Então eles descrevem o que é esse sentimento ou necessidade e dão uma descrição tão elevada dele que seus ouvintes dizem: bem, eu nunca me senti assim. E eles têm medo de se aventurar por falta de qualificação. Observe você, esses irmãos falam verdadeiramente em algum aspecto. Eles descrevem o que um pecador sente antes de vir, mas cometem um erro ao expressar o que um pecador sente como se fosse o que um pecador deveria sentir. O que o pecador sente e o que o pecador faz até que ele seja renovado pela graça são exatamente o oposto do que ele deveria sentir ou fazer. Sempre estamos errados quando dizemos que a experiência de um cristão deve ser avaliada pelo que outro cristão sentiu. Não, Senhor. Minha experiência deve ser medida pela palavra de Deus. E o que o pecador deve sentir deve ser medido pelo que Cristo ordena que ele sinta, e não pelo que o outro pecador sentiu. Comparar-nos entre nós não é sábio.
Eu acredito que há centenas e milhares que permanecem na dúvida e nas trevas e caem no desespero, porque há uma descrição dada e uma preparação para Cristo exigida que eles não podem alcançar. Uma descrição que, na verdade, não é verdadeira, porque é uma descrição de que eles sentem depois de terem encontrado Cristo, e não o que eles devem sentir antes de virem a Ele. Agora, então, com toda a minha força, eu vim aqui para quebrar toda a barreira que mantém uma alma longe de Cristo. E como Deus, o Espírito Santo, vai me ajudar, eu lançarei o ariete da verdade de Deus contra cada parede que foi construída, seja pela verdade doutrinária ou verdade experimental, que afasta o pecador de Cristo, que deseja vir e ser salvo por Ele. Em primeiro lugar, amados, deixe-me falar a vocês que desejam sentir cada vez mais seus pecados e cuja oração é a oração do texto. Senhor, quantas são minhas iniquidades e meus pecados? Faça-me saber minha transgressão e meu pecado. Deixe-me tentar confortá-lo. Deve ser um grande consolo quando você se lembra de que o melhor dos homens fez essa oração antes de você. Quanto melhor é um homem, mais ansioso fica para saber o pior do seu caso. Quanto mais o homem se livra do pecado e quanto mais ele vive acima de suas faltas e erros diários, mais ele clama: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ó, experimente-me e conheça meus pensamentos, e veja se há algum caminho perverso em mim, e conduza-me pelo caminho eterno. Homens maus não querem conhecer sua maldade. É o homem bom, o homem que foi renovado pela graça, que está ansioso para descobrir o que é a sua doença, para que possa curá-la. Não deveria, então, ser alguma base de conforto para você que sua oração não é uma oração que poderia vir dos lábios dos ímpios, mas uma oração que tem sido constantemente oferecida pelo mais avançado dos santos, por aqueles que mais cresceram em graça? Talvez seja por isso que não deve ser oferecida por você, que neste momento dificilmente pode esperar ser um santo. Ainda assim, deveria ser uma questão de doce regozijo que sua oração não pudesse ser má, porque os améns do povo de Deus, mesmo aqueles que são os pais em nosso Israel, sobem a Deus com ela. Tenho certeza de que meus irmãos e irmãs idosos em Cristo, agora presentes, podem dizer unanimemente: essa tem sido frequentemente minha oração. Senhor, deixe-me saber minhas iniquidades e meus pecados. Ensina-me como sou vil e leve-me diariamente a Cristo Jesus para que os meus pecados sejam eliminados. Deixe que essa reflexão também o console. Você nunca orou assim há anos, quando era um pecador descuidado. Foi a última coisa que você pensaria em perguntar. Você não queria saber da sua culpa. Não, você encontrou prazer na maldade. O pecado foi um bocado doce para você. Você só queria ser deixado em paz, para que pudesse rolar ele por baixo da sua língua. Se alguém lhe contasse sobre sua maldade, você preferiria que o deixasse em paz. Ah, você disse, que negócio é esse? Sem dúvida, eu cometo alguns erros e estou um pouco errado, mas não preciso que me digam isso. Ora, a última meditação que você pensaria em entreter seria uma meditação sobre sua própria criminalidade, pecaminosidade, iniquidade. Quando a consciência falou, você disse: cale-se, Senhor, fique quieto. Quando a palavra de Deus veio para você de forma afiada, você tentou embotar seu gume. Você não queria senti-la. Agora, não deveria servir de consolo o fato de Deus ter operado em você uma mudança tão graciosa que agora anseia pelo mesmo sentimento que antes não podia suportar? Certamente, homem, o Senhor deve ter começado uma boa obra em você, pois você não teria desejos e vontades como esses, a menos que ele tivesse colocado as mãos no arado e começado a arar o solo árido, duro do seu coração. Além disso, há outra razão pela qual você deve se consolar. É muito provável que você já sinta a sua culpa e o que está pedindo já o tenha realizado em certa medida. Muitas vezes acontece que um homem tem a graça que busca e não sabe que a tem.
porque se engana sobre o que deveria sentir quando tem a bênção. Ele já recebeu a bênção que pede a Deus para que dê a ele. Deixe-me colocar em outra forma. Se você está arrependido porque não consegue se arrepender o suficiente por causa do pecado, ora, você já está arrependido. Se você sofre porque não consegue sofrer o suficiente, ora, você já está sofrendo. Se é para você uma causa de arrependimento que seu coração está muito endurecido e que você não pode se arrepender, é porque você já se arrepende. Meu querido, deixe-me assegurar-lhe, para seu conforto, que quando você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu gemo diante de ti, porque não posso gemer. Eu não consigo sentir. Senhor, ajude-me a sentir. Ora, você sente e tem o arrependimento que está pedindo. Pelo menos você tem o primeiro grau disso. Você tem o grão de mostarda do arrependimento em um grãozinho. Deixe-o em paz e ele vai crescer. Acalme-o com uma oração e ele se tornará uma árvore. A própria graça que você está pedindo a Deus está falando em sua própria oração. É o arrependimento que pede a Deus que me arrependa mais. É um coração quebrantado que pede a Deus para quebrá-lo mais. Esse não é um coração duro que diz: Senhor, eu tenho um coração duro, abranda o meu coração. Já é um coração mole. Essa não é uma alma morta quando diz: Senhor, estou morto, vivifica-me. Ora, você está vivo. Aquele homem não é um burro se ele ora: Senhor, eu sou um burro, me ensine a falar. Ora, ele já fala. E aquele homem que diz: Senhor, não posso sentir. Ora, ele já sente. Ele já é um pecador sensato, de modo que é apenas o homem que Cristo chama para si. Essa sua experiência, que você acha que é exatamente o oposto do que deveria ser, é exatamente o que deveria ser. Seja consolado a esse respeito, mas não se sente nesse consolo. Sinta-se consolado o suficiente para fazê-lo correr para Jesus agora, assim como você está. Eu considero você, pecador, apenas o homem que o ministro está sempre buscando. Quando dizemos que Cristo veio para que seja dada bebida aos sedentos, você é exatamente o homem a que nos referimos. Você está com sede. Não, você diz, eu não sinto que estou com tanta sede, eu só gostaria de ter. Ora, esse desejo de sentir sede é a sua sede. Você é exatamente o homem. Você está muito mais próximo do personagem do que se dissesse: tenho sede, eu tenho a qualificação. Então, eu temeria que você não tivesse entendido. Mas porque você pensa que não tem, é a prova mais clara de que você tem essa qualificação, se de fato houver uma qualificação. Quando eu digo: vinde a Cristo, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e você diz: eu não me sinto sobrecarregado o suficiente. Ora, você é exatamente o homem que o texto significa. E quando eu digo: quem quiser, deixe-o vir, venha. E você diz: eu gostaria de estar mais disposto. Ora, você é o homem. É apenas um dos problemas de Satanás, um pouco da lógica infernal do inferno que o está afastando de Cristo. Seja páreo para Satanás agora, desta vez, e diga: seu demônio mentiroso, você me diz que não sinto necessidade suficiente de um Salvador. Eu sei que sinto minha necessidade. E na medida em que desejo sentir isso, eu sinto. Cristo me manda ir a Ele e eu irei, agora, hoje. Vou confiar minha alma, assim como ela é, nas mãos daquele cujo corpo está pendurado no madeiro. Afundando ou nadando, aqui estou eu descansando nele e agarrando-me a Ele como a rocha da minha salvação. Aceite então estas palavras de conforto. Quantas são minhas iniquidades e pecados? Faça-me conhecer minha transgressão e meu pecado. Jó 13, 23. Come
Come to me, you broken one, and I will give you peace. I will give you peace. Come